Depois de aprovado na Câmara dos Deputados, o texto da regulamentação da reforma tributária segue para o Senado. E a gente aciona a repórter Marília Ribeiro, chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. Marília, quem foi nomeado relator dessa proposta e mais, a tramitação seguirá sob regime de urgência também na Casa Maior, como foi na Câmara? Boa noite, bem-vinda. Oi, Thiago, obrigada. Boa noite a você e todos que estão nos acompanhando. Isso vai acontecer se os senadores tirarem esse pedido de urgência constitucional desse projeto que regulamenta a reforma tributária. Com a urgência, esse projeto passa a trancar a pauta no plenário após 45 dias. Isso quer dizer o quê? Que os senadores vão ter 45 dias para poder fazer a votação desse projeto. Caso contrário, nenhuma pauta, nenhum projeto poderá ser votado lá no plenário do Senado. E acontece que o relator do projeto foi escolhido pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e é o senador Eduardo Braga. Segundo Eduardo Braga, os senadores pediram que esse pedido de urgência constitucional fosse retirado para que eles pudessem ter tempo hábil para apreciar esse projeto aqui no Senado. Vamos ouvir o relator do projeto. Todos os líderes da oposição, os líderes da base, pediram que o Senado tivesse, portanto, um tempo e um prazo hábil para poder fazer um trabalho com os compromissos que nós temos no nosso regimento e de fazer com a responsabilidade que fizemos na emenda constitucional. Ouvindo, portanto, a todos, recebendo contribuição de todos e tendo absoluta segurança jurídica daquilo que nós vamos votar. Tiago, e o líder do governo no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, também comentou sobre o assunto. Segundo ele, ele vai debater isso com o governo e diretamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ressaltou que o governo tem urgência para a aprovação da regulamentação da reforma tributária para este ano. O que nós estamos falando do projeto que foi aprovado ontem lá na Câmara dos Deputados. O texto que será analisado aqui pelo Senado Federal define as diretrizes gerais para o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo, conhecido também como o imposto do pecado. Aqui no Senado, a priori é que esse projeto vá primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça, onde deve ter discussão com alguns especialistas e depois ele deve ir para o plenário do Senado Federal. Ao contrário do que aconteceu lá na Câmara dos Deputados, aqui os senadores não estão com pressa. Então, essa proposta deve começar a ser analisada mesmo somente em agosto, quando eles retornam do recesso parlamentar, que inicia já agora no dia 18 de julho, Thiago. E a Marília ainda volta para falar dos aspectos mais técnicos da reforma, o que mudou, o que não mudou, o que vai ficar, o que vai ser. Você volta em instantes. E agora chamamos os nossos comentaristas para falar sobre esse lado mais político. Dora Kramer, sem urgência, e a relatoria do senador Eduardo Braga. De uma certa maneira, mesmo que não há essa urgência no Senado, ao que tudo indica, o Senado, a tendência é fazer, obviamente, essa aprovação nesse segundo semestre legislativo, não é, Dora? Olha, é o seguinte, a banda no Senado toca diferente do que toca a banda na Câmara. Para começar, da composição. Você viu que ali o Arthur Lira não quis colocar um relator, diluiu o poder em 2 grupos de trabalho, 7 deputados cada um, e na prática era ele o relator. Já no Senado, o assunto vai para o senador, que também foi o relator da PEC. A PEC, o texto principal da reforma, aprovado no ano passado, foi também o senador Eduardo Braga. E é o seguinte, o Senado tem muito ex-governador, é gente que tem eleição majoritária, não é proporcional, é outra história. Então, quando o senador Eduardo Braga já diz, olha, não temos pressa, isso indica que esse pedido de urgência pode não ser acatado. E se não for acatado, não é só pela CCJ, ele tem um caminho também por outras comissões, por comissões técnicas, não sei se vai ser por aí. Agora, que os senadores certamente vão querer examinar detidamente aqueles lobbies, aquela chuva de lobby que assolou a Câmara e fez entrar Deus e o mundo e seu Raimundo nas isenções, né? Isso certamente será revisto no Senado. E aí vai acontecer o quê? Volta para a Câmara. Então, não acho, Tiago, como é do interesse de governo, presidência do Senado, presidência da Câmara e também dos colegiados, porque todo mundo fica esse benefício aí diluído, compartilhado, não é? Então, não acho
que isso vai ser deixado para o ano que vem. Acho que sim, que pode ser que vote, mas não será no ritmo da Câmara. Agora, para isso é preciso que o Senado não perca o tempo que a Câmara perdeu no primeiro semestre com tolice. E aí que se dedique à reforma tributária mesmo. E aí certamente, né, Vilela, a gente vai ouvir de novo falar sobre fatiamento da reforma, porque os pontos que serão alterados pelo Senado, que voltam para a Câmara, então os que não forem já vão para frente. Então, acho que esse termo a gente vai ouvir bastante nos próximos meses no Senado. E aí é aquela história do ano eleitoral também que a gente vem falando sempre. Exatamente. O único ponto que eu vejo que pode acabar colocando ali um teto, um limite para essa possibilidade de grandes mudanças ou para a possibilidade de discussões mais alongadas é o interesse que os dois presidentes da Câmara e do Senado têm de aprovar ainda nos seus mandatos essa regulamentação da reforma tributária. Então, no final das contas, eventuais ajustes vão ter que voltar para a Câmara dos Deputados, então esse cálculo também vai ter que ser feito ali, né, na régua ali, contando realmente esse curto espaço de tempo que tem se contando as eleições que teremos pela frente e também, eventualmente, se promover alguns acordos para que os eventuais ajustes ou que não haja alguns ajustes e, eventualmente, esse texto possa ser aprovado diretamente a partir dessa votação no Senado.